dia, segunda-feira, 27 de abril, nosso combate de todo dia está no ar. Tem muita gente por aí falando para se valorizar a ciência no momento em que enfrentamos a pandemia do novo coronavírus. É verdade, o conhecimento científico salva vidas. Mas só é possível fazer ciência quando se valoriza as pessoas, dando condições de trabalho, equipamentos, contratando equipes em número suficiente. Fazer tudo em cima da hora revela como administramos a saúde no Brasil. No Rio, uma emergência completa está sem funcionar por falta de médicos. A gente fala ainda de uma pesquisa mineira para descobrir o vírus nos esgotos e o caminho que a doença pode tomar dentro do nosso corpo. Nosso programa de emergência entra na 7ª semana, tirando as suas dúvidas. Escreva pra gente pelas redes sociais, usando a hashtag PerguntaCorona. Tudo junto, Pergunta Corona. Quem responde hoje são Rosana Richtmann, infectologista, e o imunologista Luiz Vicente Riso. Começamos hoje o programa explicando a evolução da Covid-19. De acordo com os especialistas, 80% das pessoas ficam assintomáticas, não sentem nada ou têm poucos sintomas. Em 20% dos casos, a doença se instala. A gente vê essa evolução da doença aqui no nosso telão. O vírus entra pelo olho, boca ou nariz, se aloja nas mucosas, onde permanece por cerca de 2 dias sem que a pessoa apresente nenhum sintoma. Nessa fase, não há transmissão do vírus. Se nesses 2 dias não existir resposta imunológica efetiva do organismo, o vírus começa a se multiplicar. É nesse ponto que a gente para um pouco essa nossa ilustração para começar o nosso bate-papo. Primeiro, agradecendo a presença de vocês dois. Muito obrigado aqui. Agora, a pergunta é, por que em algumas pessoas, o sistema imunológico funciona bem e consegue segurar esse vírus, em outras não? A gente já tem essa explicação, doutora? Não completa. Primeiro, bom dia, né? Mas essa explicação não está totalmente desvendada. A gente sabe que situações normais, como idade, a gente sempre fala isso, leva a uma coisa chamada imunossenescência, que é o envelhecimento do sistema imune. Então, a gente sabe que as pessoas que têm o sistema imune menos ativo, vamos dizer assim, seja pela idade, seja por outras comorbidades, vão responder pior e a chance da doença evoluir e não parar nessa porta de entrada é maior. E falando em evoluir ou não parar nessa porta de entrada, a gente também não sabe para onde vai esse vírus. Quer dizer, ele vai para o pulmão, vai para o rim, vai para o intestino, sistema nervoso central, coração. Fica meio em aberto ainda isso. Não, a gente tem uma boa noção de quais são os principais órgãos. É óbvio que numa infecção como essa, numa pandemia como essa, onde você vai ter milhões de pessoas infectadas, você tem milhões de sujeitos, né? E cada caso vai ser um caso, você tem variações individuais, as variações do próprio vírus. O vírus também sofre mutações e pode afetar mais um órgão do que outro, né? O que você não pegar a doença, né? Pode haver variações genéticas, por exemplo, do número de receptores que você tem para o vírus. É uma coisa que a gente conhece, por exemplo, de um outro vírus famoso, que é o vírus do HIV. Tem pessoas que têm uma deleção de uma determinada molécula, ou seja, elas não têm uma proteína, que não faz falta nenhuma para elas, e é a proteína que o vírus usa para entrar dentro da célula. Ou seja, fica mais difícil para essa pessoa ter a doença ou desenvolver uma forma mais grave. Isso, porque a porta de entrada não existe. Então é possível que isso aconteça também nas pessoas que não evoluem para a doença no coronavírus. A gente não sabe ainda. Né? Vamos continuar a nossa ilustração. A gente já falou dos 2 primeiros dias. A partir do 3º dia vem uma segunda fase dessa doença. O vírus desce para a traqueia, brônquios e bronquíolos. O sistema imunológico do nosso corpo começa a agir nessa fase, gera uma resposta inflamatória localizada. Mas aí também, nessa fase, ainda sob controle, começa a transmissão do vírus para outras pessoas. Tosse, mal-estar, febre, perda de olfato são alguns sintomas. Outras pessoas continuam assintomáticas. E aí, então, continua a nossa entrevista aqui. Todos os pacientes, necessariamente, vão ter dos casos que evoluem da forma mais grave, vão ter uma lesão no pulmão? Ou, às vezes, o vírus passa direto no pulmão, indo para outro órgão? Não, a imensa maioria dos casos, exatamente como a porta de entrada é a mucosa respiratória, então ele acaba tendo como órgão-alvo principal os pulmões. Então, a ação direta porque o vírus, toda vez que a gente fala do coronavírus, a gente fala da ação direta dele, nesses receptores que a gente viu, né? O vírus, até bom que está no telão, aí tem aquela proteína S, que é essa espícula, tá vendo? Essas coroas aí. É isso que gruda, que tem um receptor nas células nossas, no pulmão e em outros locais também, onde o vírus encaixa como uma chave fechadora e, a partir daí, ele entra na célula e começa a se multiplicar.
Então, o pulmão é o órgão fundamental, é o primeiro órgão de ação direta. E daí a gente tem a ação indireta do vírus, que é tudo que ele causa da tal da cascata inflamatória. Então, ele causa uma reação inflamatória tão importante que isso acaba tendo repercussão em vários órgãos, outros órgãos, por isso que a gente fala que é uma doença multissistêmica. Agora, nesse momento, a pessoa já está transmitindo a doença. Pela tosse, principalmente. Outros sintomas, mal-estar, febre, perda de olfato. Mas pela tosse, ou mesmo no falar, a gente vai lançando as gotículas e vai transmitindo. Mas e esses assintomáticos? Essas pessoas que não têm sintomas nenhum, eles também transmitem a doença nessa fase. Como que é essa transmissão? Só na fala? Pela fala, pela respiração. Existe uma discussão importante sobre a transmissão via fecal, porque você tem que lembrar que esse é um bicho que originariamente causa infecção intestinal, né? Este é o famoso, né, deles. Inclusive, a maior parte dos coronavírus que circulam, obviamente nós temos a doutora que entende muito mais de infectologia do que eu, né? Mas existe uma possibilidade que simplesmente pela aerossolização e geração de partículas virais, você, ao respirar ou entrar em contato com a mucosa. Então, não é só pela tosse. Os indivíduos assintomáticos transmitem sim, desde que eles tenham carga viral suficiente. Nessa questão dos sintomas, é importante dizer que o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, ele divulgou hoje uma lista de novos sintomas da Covid-19. Além de febre, tosse, dificuldade para respirar, são 6 novos sintomas: calafrios, tremores provocados por calafrios, dores no corpo, dor de cabeça, dor de garganta e perda de olfato e paladar. Eu acho que aí o calafrio e os tremores é que são realmente a grande novidade aí neste momento. Mas vamos continuar vendo a nossa ilustração, porque a gente já vai ter uma terceira etapa na nossa ilustração dentro do corpo, a evolução da doença. Se a doença evolui, o vírus continua se multiplicando e se instala no pulmão, causando falta de ar. Esse é o sintoma mais marcante da Covid-19. Além de se alojar no pulmão, o vírus pode se instalar em outras partes do corpo, como o sistema nervoso central, o coração, rins e intestino. Dr. Rios já me falou aqui antes do programa começar que todos os vírus conseguem, de alguma forma, ir para diferentes órgãos do corpo. Mas tem algum diferencial desse vírus neste momento que está intrigando vocês, médicos e cientistas? Bom, do ponto de vista imunológico, é a resposta para o vírus, né? Assim como o SARS e o MERS, a gente não entende direito quais são os braços específicos da resposta que nos ajudariam muito. Você suporia, e aí estou falando como imunologista, né, que essa proteína de espículas, em inglês spike, que dá parte do nome do bicho aí, né, seria uma fonte espetacular para você ter o que a gente chama de anticorpos neutralizantes, que é o que a gente busca, por exemplo, quando você faz uma vacina, né? Mas não há certeza de que isto vai ser útil para esse bicho, né? Olhando para trás o que aconteceu com o SARS e com o MERS, e com o fato que a imunidade em si, principalmente a imunidade humoral, parece menos permanente do que a gente gostaria, ainda há coisas interessantes de imunidade para se entender. Quando a gente fala do sistema nervoso central, entram realmente aqueles tremores, esses novos sintomas que o CDC aponta? A senhora viu alguma novidade nessa pesquisa? Não, os tremores, essas coisas também tem a ver com o fato de você calafrio, é diferença de temperatura, acho que é muito mais isso do que o sistema nervoso central. O que a gente tem visto de novidades e tem saído publicações é a repercussão do vírus, de novo, direta, porque a gente sabe que pela mucosa nasal ele também pode entrar, então por contiguidade, por proximidade com o sistema nervoso central, e indireta como uma reação, uma resposta inflamatória sistêmica. Então, nós começamos a ver alguns quadros, desde a perda do olfato, não deixa de ser uma lesão neurológica, tá certo? É o nervo olfativo que acaba sendo, então, mesmo a degustação, então, tudo isso tem a ver com... É um vírus que a gente chama neurotrópico. Ele tem uma afinidade, um tropismo por células do sistema nervoso central. E tem diferença por onde ele entra? Se pelo olho, se pelo nariz ou pela boca? Não. Não. Até onde a gente sabe, ele tem chance de entrar pelas mucosas, e daí de uma maneira geral, e daí todo local onde a gente vê aquele receptor que a gente tem chamado de ECA2, que está ali em inglês, ACE2. Foi isso que nós falamos, tem alterações genéticas, né, que o Dr. Rizzo comentou, tem mais ou menos desse receptor. Quanto mais você tiver esse receptor, maior vai ser a multiplicação viral. A gente viu agora que os rins são órgãos que também podem ser afetados pela Covid-19. Pesquisadores calculam que 20% dos pacientes que contraíram esse novo coronavírus, eles desenvolvem insuficiência renal grave. A gente conversa agora com o médico nefrologista José Hermógenes Suassuna.
professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Ele está lá no nosso estúdio, no Rio de Janeiro. Doutor Suassuna, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Bom dia para o senhor. De que forma o vírus da Covid-19 atinge o nosso rim, o sistema renal? Bom dia, Márcio. Bom dia aos colegas de São Paulo. O rim virou um protagonista significativo aí nessa doença, mas quando ela veio para o Ocidente. Os dados iniciais da China não indicavam um risco tão grande de doença renal, apontavam que havia um acometimento renal grave, mas num número menor de pacientes. Quando a doença começou a chegar na Itália, na Espanha e nos Estados Unidos e em outros países, a gente começou a perceber que um perfil de pacientes, que são esses pacientes muito graves, que vão parar no CTI e têm insuficiência respiratória, esses pacientes têm uma taxa de insuficiência renal aguda muito significativa. Varia de um lugar para o outro, mas fica nessa faixa de 20% até 50% em alguns CTIs. É muito importante alto. Ressaltar que esse número grande é muito alto, mas é num número limitado de pacientes. São aqueles 5% de pacientes graves que vão parar no hospital e necessitam de assistência ventilatória. Mas, de alguma forma, é um dano que pode ser grave, doutor? Essa lesão renal, vamos chamar assim, uma lesão renal, faz a pessoa ter que precisar de diálise depois que se recuperou da doença, da Covid? A grande maioria dos pacientes com insuficiência renal aguda no CTI, na Covid-19, precisam de diálise. E isso eleva o risco de mortalidade, que já é muito alto nos pacientes que estão sob ventilação mecânica, para algo, em algumas séries, de 80% a 90%. Isso vai variar com várias características, inclusive com a idade dos pacientes, que parece ser um fator de risco muito significativo. As pessoas mais idosas, que são o alvo preferencial do coronavírus, já acumulam algum grau de disfunção renal, algum grau de doenças em outros órgãos que fazem com que, na realidade, o impacto do vírus já está ocorrendo em um sistema que já vinha debilitado previamente. Depois que a doença é superada nos sobreviventes, a gente ainda não tem dados para dizer qual é o risco de longo prazo. Alguns pacientes estão indo para casa ainda em diálise, outros pacientes se recuperam no hospital. Mas a gente ainda não sabe o que isso vai significar daqui a um ano. E a gente fala também, é bom lembrar que os pacientes que já têm problema nos rins, eles já são de grupo de risco, mas por causa da imunidade, né? Exatamente. Os pacientes que estão sob diálise, os pacientes que usam drogas para manter um transplante renal, esses pacientes são considerados de risco, como vários outros pacientes com doenças crônicas. A gente tem observado a doença em pacientes em diálise, eu diria até que não tão gravemente, ou melhor dizer de forma diferente, não tão frequentemente quanto era o nosso receio maior, mas vem ocorrendo também, como toda a população de risco que tem alguma doença crônica de órgão e sistema. Dr. José Hermógenes Suassuna, nefrologista da UERJ, muito obrigado pela sua participação e pelas suas informações aqui no nosso programa. Bom dia para o senhor, doutor Suassuna. O mundo todo vem estudando os efeitos da infecção pelo novo coronavírus, a evolução dos casos, os riscos. O maior estudo sobre pacientes internados feito nos Estados Unidos confirma o que outras pesquisas já tinham revelado. Algumas doenças crônicas representam um risco maior de complicações da Covid-19, mas a pesquisa publicada no Jornal da Associação Médica Americana traz surpresas. O levantamento foi feito com 5.700 pacientes de 12 hospitais da região metropolitana de Nova York, a mais atingida pela epidemia no país, num período de pouco mais de um mês. Entre todos os internados, 60% eram homens e 40% mulheres, com idade média de 63 anos. 57% tinham hipertensão, 41% eram obesos e 34% diabéticos.
Os percentuais confirmam que comorbidades, problemas de saúde crônicos, são fatores de agravamento da Covid-19. O fato de pacientes asmáticos não estarem no topo do ranking dos hospitalizados reforça a percepção crescente entre médicos e pesquisadores de que, ao contrário do que se pensava inicialmente, a asma não é um fator determinante de complicações. No período de pouco mais de um mês, 21% dos internados com Covid-19 nos 12 hospitais de Nova York morreram, um percentual próximo à taxa de mortalidade entre pacientes hospitalizados por outros problemas respiratórios. Já o percentual de pacientes entubados que não resistiram chegou a 88% nos casos de Covid, acima da média de 80% para demais doenças. Outra surpresa foi o fato de 70% dos pacientes terem sido admitidos nos hospitais sem febre, um sintoma considerado pelo Centro de Controle de Doenças aqui dos Estados Unidos como recorrente entre os infectados e usado até mesmo como critério de triagem em vários países. Para uma das responsáveis pela pesquisa, isso indicaria que pessoas com suspeita de exposição ao vírus e que tenham doenças crônicas devem procurar um médico, mesmo que não tenham febre. Quer dizer, quem é grupo de risco não precisa esperar que a febre apareça. É isso, mais ou menos? É isso. Já tinham percebido isso aqui? Não, a gente já vem, logo no início, a febre fazia parte do critério diagnóstico. Febre que mas vai e isso volta. Lá atrás, tá? Depois a gente começou a ver que não, nem todo mundo tinha febre, mesmo dos dados da China começaram a ver, mas agora ficou evidente. Então, não necessariamente você precisa ter febre para ter a doença. Então, é importante que os pacientes de maior risco, e você viu que nos Estados Unidos, né? Primeiro, hipertensão. 2, obesidade. Esse também é um dado bem diferente do que a gente tinha da China. Talvez porque a população lá é mais magrinha em relação à população americana. Mas a obesidade realmente está chamando a atenção, como para nós no passado, quando a gente falou da pandemia da influenza, a obesidade também chamava atenção. Então, eu acho que isso tem importância para nós no Brasil, porque a nossa população, de uma maneira geral, tem um grau maior de sobrepeso e de obesidade. Isso não significa que quem tem febre não tem a doença, mas não significa mas quer deixar bem claro que a pessoa pode ter a doença sem desenvolver um quadro febril, como a gente falou lá atrás, como a doutora Rosana falou, lá atrás. Tem 4 semanas isso, né? Esse lá atrás. Esse lá atrás tem 4 semanas. Para mostrar como a gente está conhecendo essa doença, trocando o pneu do carro enquanto com o carro em movimento. Agora, outra informação que chama muita atenção: 88% de óbitos em quem está na UTI entubado. É um índice muito elevado, doutor Riso. Aqui no Brasil a gente tem um índice desse tipo também, o senhor tem noção disso? Não, o que vai acontecer é o seguinte: o índice vai variar muito dependendo da UTI onde você está. E temos conversado sobre isso, eu tenho certeza que a Rosana deve ter percebido isso também. Se você tem um bom cuidado médico, isso ajuda a sua vida para chuchu. Mas tanto faz se você tem coronavírus, febre amarela ou qualquer outra coisa, né? Então, um problema que você vê é a variação de qualidade entre as UTIs. UTIs de grande qualidade têm um índice de mortalidade muito melhor, muito menor do que 88%. Este estudo, particularmente, ele está, por conta até da maneira como a medicina funciona nos Estados Unidos, todo mundo que está na UTI está entubado. Aqui, não necessariamente todo mundo que está numa boa UTI está entubado. A pessoa precisa de determinadas coisas que a UTI pressupõe, mas não precisa necessariamente de ventilação mecânica. Então, os índices no Brasil não serão, evidentemente, comparáveis. Existe o problema sério da obesidade. Já se sabe há muitos anos que indivíduos severamente obesos têm alterações importantes da imunidade. E a gente sabe disso, são pessoas que são mais sensíveis a todo tipo de infecção, como a doutora Rosana lembrou, já no H1N1 e em outras infecções respiratórias. Sim. É um grupo de risco, mas são pessoas que têm, por exemplo, mais herpes zoster, né? Porque tem um pedaço da imunidade do obeso que não funciona direito, porque as células específicas do sistema imune ficam presas na gordura. Então, isto é mais uma peça nesse quebra-cabeças de como é que esse vírus funciona. De descobrir como é esse coronavírus. Em tempos de pandemia, quem usa óculos ou lente de contato precisa redobrar os cuidados para prevenir a infecção. O alerta é da Sociedade Brasileira de Oftalmologia.
Eu estou aqui com a doutora Edna Almodin, que é presidente da Sociedade Brasileira de Oftalmologia. E ela vai explicar um pouco para a gente quais são os cuidados que a gente precisa ter com os olhos nesses tempos de pandemia. Doutora Edna, que cuidados são esses? Os cuidados são com a higiene, com as mãos. Esse é o primeiro cuidado, porque o olho é uma porta de entrada ao nosso organismo. Então, como todo mundo já tem ouvido falar, não toque no teu rosto, não toque no teu olho, nem na boca e nem no nariz. O ideal é que você, nesses dias, use o seu óculos e não a lente de contato. A lente de contato é uma coisa que, por si só, já é uma fonte de contaminação. O óculos tem que estar limpo. Você, de manhã cedo, lavou a tua mão, lavou o teu óculos, botou no rosto. Conjuntivite, por si só, não é motivo para a gente procurar o médico nesse momento de pandemia? 1 a 3% só da população que tem a conjuntivite está dentro do quadro do coronavírus. Então, não é um sinal típico de Covid-19. Isso aí. Doutor Riso lava quantas vezes por dia o óculos? Pelo menos umas 2 vezes, viu? É mesmo? Mas parte é do trabalho, né? Porque eu sempre tenho que colocar um EPI na frente do óculos para ver o paciente e quando você vai colocando, você acaba encostando, enfim. Né? Mas como a colega oftalmologista falou, o principal cuidado é lavar as mãos. Claro, né? claro. Água e sabão vai longe, viu? É isso que a gente está relembrando com força nessa epidemia. Hoje faz 2 meses que o primeiro caso de Covid-19 foi diagnosticado no Brasil. Mais exatamente foi ontem, foi no dia 26 de fevereiro que nós diagnosticamos o primeiro caso de Covid-19 aqui. A gente vê no nosso telão os números da doença atualizados, totalizados pelas secretarias estaduais de saúde. Casos confirmados, 63.196 e número de óbitos, 4.295. Nós temos também o gráfico que mostra a evolução da doença dia a dia. A primeira morte foi registrada no dia 17 de março. A gente teve altos e baixos ao longo desse tempo todo. Chegamos a 407 óbitos na última quinta-feira. Na sexta, aí o ministro da Saúde falou que a gente precisaria acompanhar esses casos para ver como essa evolução, se chegamos ou não a um novo patamar. 357 na sexta, 346 no sábado, 189 no domingo. Puxa, isso deve ser uma boa notícia, uma queda de 45% em relação ao sábado. Não necessariamente ainda. Infelizmente, a gente sempre tem uma queda de registros aos finais de semana. Por isso que a gente não pode ficar feliz com essa queda de óbitos, não. Porque esse número sempre volta a crescer na segunda, na terça, na quarta, até na quinta-feira, compensando esses números mais baixos de sábado e domingo. Mas é ver se a gente vai chegar perto do 407 ou não. Pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais começaram um projeto inédito para monitorar a presença do novo coronavírus no sistema de esgoto de Belo Horizonte e de Contagem na região metropolitana. A gente vai saber os detalhes ao vivo com o repórter Vladimir Vilaça. Vladimir, bom dia para você. Ô Márcio, bom dia para você, bom dia a todos. Esse é um trabalho pioneiro, inclusive no mundo todo, né? Porque isso começou a ser feito recentemente, semana passada na Suécia, na Holanda, nos Estados Unidos e agora chega aqui ao Brasil por meio da UFMG e o objetivo é georreferenciar a infecção pelo coronavírus. Então vou conversar aqui agora com o Thiago Bressani, que é pesquisador, faz parte desse projeto. Thiago, bom dia. Como que é feita a coleta desse material e em quanto tempo sai algum resultado? Bom dia a todos. As coletas elas foram iniciadas há 2 semanas e elas persistirão até o mês de dezembro. Em síntese, diferentes pontos ao longo da rede coletora de esgoto dos municípios de Belo Horizonte e Contagem estão sendo amostrados. Esses pontos representam diferentes estratos socioeconômicos e também a contribuição direta dos hospitais que são referência para o tratamento da Covid-19 em Belo Horizonte. Isso é para mostrar exatamente quais são as regiões que têm mais infecção pelo coronavírus, né? Exato, né? O grande objetivo do projeto é prover um entendimento melhor da circulação do vírus ao longo dessas 2 cidades, contemplando a elaboração de painéis dinâmicos em tempo real para poder entender melhor como o vírus está circulando efetivamente na cidade. A infecção pelo coronavírus através do esgoto já é algo comprovado? Isso pode existir?
Não, não há ainda comprovação científica em relação à transmissão feco-oral a partir do esgoto. E a grande importância do projeto, como eu mencionei há pouco, de fato, né, é verificar a circulação do vírus, de forma que essas informações possam auxiliar os profissionais da saúde, eventualmente no abrandamento ou ainda no fortalecimento de medidas de combate à epidemia. Interessante. Então não isso aí é para georreferenciar. E há expectativa de fazer no país inteiro? Esse projeto ele é coordenado pelo Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Estações Sustentáveis de Tratamento de Esgoto, sediado aqui no FMG, em parceria com a Agência Nacional de Águas, o Instituto de Gestão das Águas de Minas Gerais, a Copasa e a Secretaria de Estado de Saúde. Ao final do projeto é previsto a elaboração de protocolos, relatórios parciais e finais e também um atlas que ficará disponível em todo o território nacional para que a metodologia, tanto de coleta quanto da execução das análises laboratoriais e processamento dos dados, possa ser replicado em diferentes unidades da federação. Ok, Tiago. Muito obrigado pela participação aqui no nosso programa e parabéns por esse projeto que é pioneiro e vai ser muito importante, né, Márcio? Sem dúvida, Vladimir. Muito obrigado. Agradeço demais a presença de vocês, amigos da Globo Minas, sempre ajudando aqui no nosso combate. E é interessante esse trabalho, quer dizer, a gente fazendo pelo esgoto, descobrindo que ali naquela comunidade tem o vírus, vai uma ação de saúde pública ali para descobrir quem é essa pessoa, vai testar as pessoas, vai isolar os casos, mas a pergunta, e acho que o Vladimir fez isso, a gente não tem a confirmação ainda se ali naquelas fezes a gente consegue encontrar o vírus ou um pedaço dele, não necessariamente se infectar ali. Exatamente. É bem interessante a pesquisa no sentido de mapeamento da disseminação do vírus, ou seja, por onde ele anda, por exemplo, numa cidade, BH, etc. Agora, o racional de que a partir do esgoto contaminado a gente tem a nossa contaminação, isso não está provado. Existe um racional teórico que sim, que pode ser, mas o que a gente encontra muitas vezes, como você falou, não é necessariamente o vírus viável. Pode ser um fragmento do vírus, um resto genético do vírus. Então é isso que precisa entender melhor. Aí, o objetivo aí é muito mais o mapeamento do que a correlação de contaminação. Porque essa era uma grande preocupação, né, doutor Riso? Se você tivesse transmissão do vírus pelo esgoto, nas favelas, comunidades, no Brasil inteiro, onde não há um tratamento efetivo, a gente poderia ter muito mais casos. Assim, essa transmissão pelo esgoto, ela vai depender, obviamente, de duas coisas, né? A primeira coisa do vírus estar vivo, de não ser só o material genético, e o teste que a gente faz é um teste de material genético, né? E a segunda coisa é se isso é possível de aerosolizar, virar partículas que as pessoas podem inalar ou podem se contaminar por contato. Então, são duas etapas que não estão preenchidas, mas como uma medida para rastreamento pode ser muito, muito interessante mesmo. Se você acoplar isso, por exemplo, com softwares de busca e acoplar com software de leitura de celular, por exemplo, você consegue gerar algoritmos que são muito interessantes para mapear áreas de risco ou áreas de maior necessidade. E achar quem está doente ou não naquela comunidade, isolar essas pessoas e partir para um tratamento, partir para uma ação de saúde pública ali, né? Isso é muito importante. Vamos responder aqui as suas primeiras perguntas que chegaram pelo nosso Pergunta Corona. Fabrícia, quais os equipamentos adequados para os profissionais invisíveis da saúde? Recepcionistas, maqueiros, porteiros, técnicos de triagem. Invisíveis, mas fundamentais nesse momento também. Os profissionais não são invisíveis, muito pelo contrário, a gente tem valorizado demais cada um desses profissionais exatamente porque o cuidado que eles têm que ter é igual qualquer outro profissional dentro do hospital. Então, na minha opinião, não é invisível, não. Pelo menos nos hospitais a gente está valorizando muito esse tipo de profissional. Mas a gente falou nisso na semana passada. Um porteiro talvez não precise usar uma N95, uma máscara profissional de vocês claro de UTI. não, mas ele precisa usar sim uma máscara de proteção como qualquer outra pessoa, porque ele é a porta de entrada do local. A pergunta do Reginaldo: se eu tiver a certeza de que tive contato com um paciente com a Covid-19, devo imediatamente fazer o teste da doença? Não, porque, primeiro, existe um período para que você consiga que o teste seja efetivo, né? Como o infográfico mostrou anteriormente, você tem um período de proliferação do vírus no qual ele não é detectável. Então, imediatamente não. Existe um certo atraso, né? E aí, quer dizer, é prestar atenção nos sintomas, se vão ser desenvolvidos ou não, né? Acho que esse é o principal cuidado. E prestar atenção nas comorbidades. Se você pertence a algum grupo de risco e entrou em contato com a pessoa que é sabidamente Covid-19, você deve procurar um médico, né? Pergunta a Denise: tive tuberculose em 2014 e com isso um derrame pleural.
e entram no grupo de risco? Olha, Denise, a tuberculose é uma doença que a gente sempre fala que não tem quem quer, tem quem pode, porque existe toda uma coisa genética por trás disso. Então, seguramente ela já teve uma doença que me reflete uma certa, alguma relação de resposta imune não tão adequada. Então, eu não vou dizer que ela está no grupo de risco especificamente, mas é bom sim sempre estar atenta, porque ela já tem uma lesão pulmonar prévia. Esse derrame pleural, não sei se foi uma tuberculose pleural ou pulmonar, mas é bom sempre ficar atenta. Atenção então, Denise. A gente faz um rápido intervalo comercial e já volta com as suas dúvidas, suas perguntas no nosso combate ao coronavírus. Até já. Esse é espetacular. Dez horas e 25 minutos, estamos de volta com o nosso combate. Hora do nosso giro de notícias internacionais. A Rússia ultrapassou a China no número total de casos confirmados. Já são 87 mil pessoas com Covid-19 na Rússia contra 84.500 pessoas na China. E no Reino Unido, enfrentando diversas críticas, o primeiro-ministro Boris Johnson voltou ao trabalho depois de se recuperar da doença. Em seu primeiro discurso, o premier disse que entende que o povo esteja enfrentando dificuldades, mas pediu paciência, porque as políticas de isolamento vão continuar. Boris Johnson afirmou que há sinais de que o Reino Unido já tenha superado o pico de casos, mas que seria muito cedo para anunciar medidas de reabertura, porque um segundo pico seria desastroso. Enquanto isso, na Austrália, cerca de 2 milhões de pessoas baixaram um aplicativo que ajuda o governo a monitorar a propagação da Covid-19. Se a pessoa testar positivo para o novo coronavírus, ela manda um alerta. Por meio do aplicativo, o governo faz um rastreamento da rede com quem essa pessoa teve pelo menos 15 minutos de contato nas últimas 3 semanas e monitora o surgimento de novas infecções. A ideia é que a tecnologia ajude a Austrália no processo de reabertura da economia. O governo estima que 40% dos australianos façam o download desse aplicativo. Imagens da Ásia mostram que o mês sagrado do Ramadã está sendo bem diferente para os muçulmanos. Geralmente, as mesquitas ficam lotadas de fiéis, como mostram registros de anos anteriores na Indonésia, no Paquistão, em Bangladesh, na Índia. Mas com as medidas de isolamento deste ano, os muçulmanos tiveram que se readaptar. Está tudo praticamente vazio. Em algumas mesquitas, apenas ecoam pedidos para as pessoas ficarem em casa. O primeiro hospital de campanha do Rio já começou a funcionar e uma outra unidade deve ser inaugurada até o fim desta semana. Mas o desafio não é só equipar os leitos com respiradores, não. É preciso ter médicos e outros profissionais de saúde para atuar na linha de frente do combate ao novo coronavírus. O Hospital de Campanha Municipal vai funcionar no Rio Centro. A previsão é que abra ao público nesta sexta, dia 1º de maio. Tem 500 leitos, 100 exclusivos para terapia intensiva. Mas para começar a receber pacientes, precisa de respiradores e também de médicos. A Prefeitura abriu a contratação de 473 médicos. O prazo para inscrição terminou no último sábado e a meta não foi atingida. Qual é o grande problema aí, doutor Riso? Como é que a gente explica essa carência de bons médicos, ou talvez a palavra seja médicos preparados para atender essa doença específica? Não é preparado para atender essa doença específica, é preparado para atender doenças difíceis. Nós, durante muitos anos, negligenciamos o ensino de medicina no país, com diversas escolas de medicina aquém da necessidade. Mas não é só médico. A gente está falando do médico, mas com certeza todos os profissionais de saúde de grande qualidade são focos de carência no país. Talvez nós possamos aproveitar esta oportunidade, entre aspas, que o vírus está nos dando, para olhar o sistema educacional brasileiro no que diz respeito a todos os seus aspectos, mas principalmente os aspectos relativos à formação de profissionais de saúde. É aquilo que nós falamos no começo do programa, né? Quer dizer, valorizar a ciência é muito importante, mas a gente tem que valorizar primeiro as pessoas que vão fazer essa ciência, né? Com equipamentos, e a parte dos equipamentos, particularmente, a gente também está sofrendo muito com isso. Não, essa pandemia veio escancarar um monte de coisa, né? A gente sempre fala, nenhum país estava preparado e nós também não. Porque a carência de recurso humano, e não é só números, é números com qualidade. Você viu, não é uma doença complexa, é uma doença que leva a lesão renal, cardíaca, pulmonar. Ou seja, é uma doença que precisa de uma equipe multiprofissional preparada e também equipamentos adequados.
Então, é um baita desafio. Não adianta só a gente fazer a conta dos leitos, lógico que é ótimo a gente ter isso, mas a gente precisa ter essa infraestrutura para isso funcionar adequadamente. Aproveitando que a gente falou no último bloco sobre a questão das fezes, a possibilidade de transmissão ou não da doença nas fezes, ainda tem uma dúvida nisso, mas o Marcos de Santos mandou a seguinte pergunta: quais os cuidados na hora de cuidar de um paciente em casa? Isso, excelente essa pergunta, porque a gente está falando toda hora da tosse, da parte respiratória, e nós estamos deixando de falar tanto dos cuidados com as fezes. Então, alguém que está em casa, principalmente alguém que está acamado, que usa a fralda, mesmo criança, toda vez que você for limpar, higienizar esse paciente, trocar a fralda, etc., na minha opinião, é uma situação que eu usaria a luva em casa, porque o risco da gente ter a exposição e a contaminação é muito maior. Isso em hospitais a gente faz de rotina. Em casa a gente não tinha esse hábito, mas eu sugiro fortemente. A única coisa é tomar cuidado na hora de descartar essa luva, jogar essa luva fora e, óbvio, sempre higienizar as mãos depois da remoção da luva. A partir de hoje, o auxílio emergencial de R$ 600 para os trabalhadores informais começa a ser pago em dinheiro. Até a semana passada, esse valor só estava disponível para transferências e pagamentos eletrônicos. Vamos então a Brasília, ao vivo, conversar com o nosso colega Fabiano Andrade. Fabiano, bom dia para você. Qual é o calendário para esses pagamentos? Bom dia para você também, Márcio. Bom dia para todo mundo que está ligado no combate. Olha, esse saque é apenas para quem recebeu o pagamento por meio da poupança digital criada pela Caixa Econômica. O pagamento começa hoje e vai até o dia 5 de maio e está dividido pela data de nascimento do beneficiário. Hoje, para quem nasceu em janeiro e fevereiro. Amanhã, março e abril. E assim vai até o dia 5 de maio, claro, pulando o feriado do Dia do Trabalhador, 1º de maio. Mas é muito importante que a pessoa tenha solicitado o saque por meio do aplicativo Caixa Tem. A Caixa não informou outra possibilidade de sacar o dinheiro que não ter feito essa solicitação. A gente recomenda às pessoas que forem até as agências para sacar o dinheiro, claro, para manter os cuidados com a sua saúde, usar máscaras e manter um bom distanciamento das outras pessoas. Bom, falando aqui do Ministério da Saúde em Brasília, o Ministério cancelou a compra de 15 mil respiradores de um fornecedor chinês e espera fabricar esses equipamentos aqui no Brasil nos próximos 3 meses. Segundo o Ministério, 272 respiradores já foram fabricados aqui e terão sido distribuídos para as redes estaduais e municipais de saúde até o fim do mês. Só para concluir, hoje deve ser retomada aquela coletiva técnica para detalhar os dados do coronavírus e há a expectativa da participação pela primeira vez do ministro da Saúde, Nelson Teich. Essas coletivas estavam suspensas desde a saída do ex-ministro Henrique Mandetta. Claro que a gente continua acompanhando tudo aqui de Brasília. Márcio, é com você. A gente sabe disso. Fabiano, muito obrigado. Bom dia para você. Aqui no telão, as suas perguntas que chegaram pelo nosso Pergunta Corona. A pergunta da Clarete: pessoas com doença de Chagas estão no grupo de risco? Clarete, estão sim no grupo de risco, porque o indivíduo com doença de Chagas tem uma insuficiência cardíaca, né? Pergunta da Débora agora: tem um bebê de 4 meses com sopro no coração. Quais os cuidados extras preciso tomar? Bom, Débora, a primeira coisa é saber o que é esse sopro no coração da sua criança. Se ela realmente for um cardiopata, eu te diria que os cuidados, a gente sabe que o vírus está poupando, felizmente, as crianças, mas acaba que você tem que ter os cuidados gerais, como a gente tem com todas as outras crianças. Acho que é para ele, né? A próxima pergunta. Eu só ia aproveitar, mas claro, só uma claro. coisa, em relação a leite materno, que é uma coisa, já que é um bebê de 4 meses, o pessoal sempre pergunta em relação a isso. Não tem problema amamentar até este momento. Ninguém mostrou que mesmo quem tenha o vírus possa transmitir através do leite materno. Então, às vezes o profissional da saúde está preocupado, fala, puxa, eu trabalho no hospital e tenho um bebê em casa, eu posso amamentar? Pode e deve. Importante mensagem. Pergunta do Lúcio agora: o tempo nos próximos dias vai estar seco, com baixa umidade. Esse fato ajuda a eliminar o coronavírus? Não, Lúcio, a umidade do ar não resolve, não. Pergunta do Irapuã: é possível contrair o coronavírus por notas de dinheiro e também por moedas? Como higienizá-las? Irapuã, a gente sempre fala sobre isso. O dinheiro, moeda, vai de mão em mão. Então, é uma coisa que é muito contaminada, não só com vírus, mas bactérias e outros micro-organismos. Então, em vez de você lavar as notas e as moedas, o que, na minha opinião, é impossível e não é por aí, você tem que lavar suas mãos. Suas mãos é que vão manipular.
O vírus ou a bactéria não sai voando da nota para você. É através das suas mãos que ela vem para você. Muito bom. Marine Sampaio, lavar as mãos com água quente é melhor do que com água fria para matar o vírus? Não, não tem essa relação de jeito nenhum. O importante é sabão mesmo e lavar a mão corretamente. Existe um processo, ele está sendo mostrado claramente aí em vários lugares, inclusive vocês aqui. A pergunta do Daldson é boa. O coronavírus pode se propagar pela fumaça expelida por um fumante num ambiente fechado? Não, Não, eu digo que é boa porque não é só a fumaça que vai quando você faz assim, né? Isso. Vai gotícula também, não, né? vai gotícula, mas o risco aí do fumante, eu diria que é igual a alguém que também está falando. Ou seja, a hora que ele está exalando essa fumaça, junto pode ir gotícula caso ele esteja infectado. Mas eu te diria que proporcionalmente, em menor número do que, por exemplo, quando a pessoa tosse ou espirra. Mas não deixa de ser... Primeiro que fumante, eu acho que é uma excelente oportunidade para rever a sua posição. Nós estamos falando de uma pandemia cujo órgão principal é a via respiratória e o fumante, claro, apesar de não aparecer muito nos dados, né, a gente está sempre querendo ver, ele tem uma lesão já do seu epitélio respiratório, então é bom rever se ele não é um bom momento para parar de fumar. Já falamos tanto disso aqui, realmente esse é o momento. A gente faz um rápido intervalo comercial e já volta com o nosso combate. Até já. Dez horas e 39 minutos. O Frei Alexandre, da Igreja do Largo de São Francisco, aqui de São Paulo, ficou internado para tratar da Covid-19 e se recupera agora em casa. Ele é do grupo de risco e gravou uma mensagem para a gente. Sou hipertenso, diabetes, colesterol aí meio alto, mas com a graça de Deus o tratamento deu certo. Até os doutores pensavam em me entubar, não precisou, fiquei o tempo todo no catéter. Aí fiz o processo de retirar esse catéter e manter também a saturação do sangue, graças a Deus manteve, e no dia 18 eu recebi alta. Quero pedir a você que está na sua casa que reze junto comigo também pelos nossos médicos e enfermeiros que estão na linha de frente e que Deus cuide com carinho de todos aqueles que estão também passando pelo que eu passei, o processo do tratamento do coronavírus e de seus familiares. Muito obrigado pela oportunidade, Deus abençoe a todos, um bom dia e paz e bem. Vamos agora ao Fato ou Fake, feito pelo G1 para ajudar a combater as notícias falsas que circulam nas redes sociais. Clara Velasco, bom dia. Bom dia, Márcio. Chegou aqui pra gente do Fato ou Fake uma mensagem que diz que tudo que a gente sabe sobre a Covid está errado, que ela não causa pneumonia e que até os casos mais graves podem ser tratados em casa com antigripal e antibiótico. Gente, isso não é verdade. Os especialistas falam que a Covid é uma doença respiratória que pode sim causar pneumonia. Eles também falaram que não teve nenhuma mudança no tratamento e que os casos graves devem ser tratados no hospital. Por falar em tratamento, tem outro boato que fala que beber chá com limão, alho, folhas de jambu e paracetamol mata a Covid, que esse chá está sendo usado para tratar pessoas no estado do Amazonas. Mas isso também é fake, não é verdade. Os médicos falam que essa bebida pode até aliviar os sintomas em pessoas com quadro leve da Covid, mas que não cura a doença. Além disso, o governo do Amazonas diz que não é verdade que tem gente sendo tratada no estado com esse chá. E para fechar, olha só essa história. Tem um vídeo que fala que o uso do álcool 70% pode causar insuficiência respiratória e até matar. E que por isso não é mais para as pessoas usarem o álcool na higienização. Gente, também não compartilha porque isso é falso. Os especialistas dizem que em excesso o álcool 70% pode até ressecar a pele, causar alergias, mas não causa insuficiência respiratória. Então, pessoal, pode continuar usando o álcool na higienização, é só prestar atenção nas recomendações de uso dos especialistas que está tudo certo, não é, Márcio? Especialmente na questão por ser um produto muito inflamável. Esse é o grande perigo do álcool. Mas, Clara, obrigado pelas suas observações sempre tão pontuais e importantes para quem nos assiste. Até a próxima, querida. Vamos continuar aqui no telão respondendo as suas perguntas que chegaram pelo Pergunta Corona. A pergunta do Alexandre é bem básica, mas é importante ser feita. Quanto tempo demora para a pessoa apresentar sintomas após o contágio? Então, Alexandre, o período de incubação varia de 2 até 14 dias. Em média, até o 5º dia após a tua exposição,
você já vai começar, se você se infectou, você já vai começar com alguma sintomatologia. Essa é a média que tem na literatura. Doutor Riso, a pergunta da Priscila. A pessoa que está em isolamento pode sair por uns minutos para pegar sol? Como se proteger? Tem que usar máscara? Sim, você deve usar máscara, deve higienizar a mão quando voltar para casa. E é isolamento, não é prisão domiciliar, né? Pergunta da Diana. Há 3 dias tive contato com uma pessoa que testou positivo. Sinto falta constante de ar, estou sem febre. Posso estar infectada? Diana, poder pode, eu só acho estranho você sentir essa falta constante de ar, né? Isso precisa ver o quanto disso também você deve estar um pouco ansiosa pelo fato de ter entrado em contato com essa pessoa. Mas a melhor recomendação para você, converse com o seu médico, fale de todos os sintomas que você está sentindo para ver se vale a pena fazer ou não a investigação. Pois é, outra pergunta desse tipo, a Natália. Meu marido testou positivo para a Covid-19. Tive sintomas leves de gripe, mas meu teste deu negativo. É possível não ter havido contágio, mesmo com a alta transmissibilidade desse vírus? Natália, é possível não ter havido contágio, mas provavelmente você teve. O teste tem falsos negativos, é uma coisa que a gente conhece em qualquer teste, falso positivo e falso negativo. O teste é teste, não é mágica, né? Doutor Luiz Vicente Riso e doutora Rosana Richtmann, muito obrigado pela presença de vocês dois aqui no nosso programa. Foi um prazer. A gente fica por aqui. Se você quiser rever o nosso programa, é só ir lá no Globoplay. Agora você assiste ao Encontro com Fátima Bernardes. A recomendação para preservar sua saúde você já sabe. Lave bem as mãos e, se puder, fique em casa. A gente se encontra de novo amanhã às 9h50 da manhã. Até lá. Bom dia.